E aí, beleza? Hoje eu vou te mostrar como você combinar essas duas inteligências artificiais. Você vai potencializar muito mais o seu trabalho, principalmente se você é um prestador de serviços aqui no digital, principalmente se você faz apresentações, se você envia propostas. Porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você cria uma apresentação, como que você cria um plano, cria um documento e coloca isso de uma forma bonita para você apresentar para o seu cliente, para você apresentar para alguém. É muito poderoso do que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, use isso daqui para o bem, use isso daqui para você ganhar mais, colocar mais dinheiro no bolso e ter sucesso com a ajuda da inteligência artificial. Ela está aí, a gente precisa usar ela ao nosso favor. Então, bora lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. A primeira tela que eu vou compartilhar é justamente o Chat GPT. E o que eu vou desenvolver com você aqui hoje? No vídeo de hoje, eu vou desenvolver um estudo de público-alvo e vou colocar esse estudo de público-alvo em uma apresentação. E aí você vai ver exatamente como que a gente vai desenrolar isso daqui. Então, apresentando aqui minha tela, a gente está aqui no ChatGPT, nosso querido amigo. E a primeira coisa que a gente vai discernir aqui é exatamente você usar o ChatGPT pago ou usar o ChatGPT gratuito. Se você tem só o gratuito, você já vai conseguir fazer esse estudo e já vai conseguir fazer essas apresentações muito boas. E aí, se você não tiver o pago, não tem problema, você pode fazer no gratuito, mas o pago ele vai te dar respostas bem melhores. E aí, caso você tenha o ChatGPT pago, eu recomendo que você clique aqui na sua foto aqui em cima, em que você vem aqui personalizar ChatGPT. E aí você vai colocar algumas informações sobre você e como que ele deve atuar. Porque daí você vai receber respostas muito melhores, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nisso daqui, o meu tá bem simplista, mas você pode colocar um tom de voz para ele te responder. E depois, a segunda coisa é você começar a usar a inteligência artificial ao seu favor. Então vamos supor que eu não soubesse nada de público-alvo, nada de produção de conteúdos e quisesse começar a produzir conteúdos aqui no digital. Eu quisesse encontrar pessoas. Vamos supor que eu já tivesse uma mensagem bem definida, vamos supor que eu já soubesse mais ou menos o que eu queria vender, qual área que eu ia seguir, só que eu preciso saber com quem falar, como que eu vou falar, como que eu vou produzir esses conteúdos, qual que vai ser meu tom de voz, qual que é o meu público-alvo, quais são as dores desse público-alvo. Isso daqui não é algo exato, não é uma ciência exata. Tanto que tem muita gente que fala que você é seu próprio nicho. Eu acredito bastante nisso. Só que isso daqui, esse estudo de público-alvo, ele te dá um norte. Eu recomendo que você faça ele só para ter um norte mais ou menos de como você deve prosseguir. Essa metodologia funciona para algumas pessoas e pode funcionar para você também. É beleza. Digamos que eu quisesse construir um estudo de público-alvo aqui com o ChatGPT. Primeiro, eu ia pedir para ele criar de uma forma simplista aqui um estudo de público-alvo. Então eu ia colocar o meu nicho. Então, deixa eu colocar aqui um jeito. Primeiro eu ia colocar o meu nicho, os produtos que eu vendo. Depois eu ia colocar nicho, produtos que eu vendo, com quem eu quero falar. Histórico de clientes. Porque aí com o histórico de clientes eu ia saber mais sobre as dores e os desejos do meu público-alvo. E aí fechou. Eu colocaria primeiro essas quatro coisas aqui pensando de forma bem rápida. E daí eu vou pedir um prompt para o próprio ChatGPT. Já que a gente está usando a inteligência artificial, a gente pode pedir um prompt para ela. Um prompt bom, que guie e que direcione a gente, para a gente poder tirar o máximo de respostas possível com o máximo de qualidade possível. Eu vou colocar aqui. Quero fazer um estudo de público-alvo do meu segmento. Eu gostaria de um estudo completo, robusto e detalhista para que eu norteasse a minha linha de comunicação nas redes sociais, sempre visando ofertar um produto no final. Nesse primeiro momento, que eu quero que ele crie o prompt, nesse primeiro momento aqui, para depois eu pegar esse prompt que ele criou e aí sim pedir um estudo de público-alvo, eu vou pedir para que ele crie um prompt. Nesse primeiro momento, preciso que você crie um excelente prompt para que eu possa enviar esse prompt para você de volta e você me forneça o estudo completo. Vou colocar aqui no prompt, eu quero que você coloque essas informações entre colchetes que eu coloquei acima. Opa, que coloquei acima. Tranquilo. E eu vou colocar aqui também que eu gostaria que ele colocasse mais informações. Quais informações são essas aqui?
É o nicho, então é o nicho que eu atuo. Então, qual é o nicho que você atua hoje? Que é você poderia substituir aqui. Então, digamos que eu atuasse no nicho de cirurgias plásticas. Nicho, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo, que é melhor. Porque aqui primeiro eu estou dando a instrução para ele. E aqui embaixo eu quero que ele entenda o que é qual. Nicho, cirurgias plásticas. Deixa eu fazer de uma forma diferente. Peraí, vamos lá. Aula ao vivo é assim mesmo. A gente vai iterando na aula ao vivo. Nicho, cirurgias plásticas. Cirurgia plástica. Produtos que eu vendo. Então, produto que. Peraí, deixa eu deixar entre colchetes aqui. Produto que eu vendo. Então, digamos que eu fosse um cirurgião plástico, eu venderia cirurgias plásticas no meu consultório presencial, com foco em rinoplastia, rinomodelação e lipoaspiração. Com quem eu quero falar? Então, quais são os públicos que eu já atendo hoje? É um público da classe A? É um público da classe B? Um público da classe C? Quanto que eles ganham? Qual tipo de pessoas que eu atendo? Se são homens? Se são mais mulheres? Eu vou colocar aqui. 70% mulheres e 30% homens. Ganham entre 8 e 30 mil reais, aproximadamente. Que é o público que geralmente doutores de cirurgias plásticas atendem, né? Então, às vezes, você vai ter já um histórico de clientes que você pode colocar aqui, histórias deles, ou depoimentos, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque quanto mais informações você der para o ChatGPT, mais preciso ele vai ser. E lembra que nesse primeiro momento eu estou criando um prompt aqui. Então, histórico de clientes, eu poderia colocar aqui, meus clientes falam que se sentem melhores depois de realizar as cirurgias plásticas. Aqui eu poderia colocar queixas, poderia colocar muitas coisas, mas por enquanto eu vou colocar só isso daqui para o vídeo ficar mais rápido e mais didático. É nesse primeiro momento eu pedi um prompt aqui para o ChatGPT. Vamos ver. Eu acabei tirando os colchetes aqui desse com quem eu quero falar do histórico de clientes, mas não tem problema, ele vai entender mesmo assim. E aí ele me deu um prompt para eu conseguir um estudo de público. E a gente já vai tirar uma resposta bem legal disso daqui e a gente já vai colocar isso daqui em uma apresentação bem bonita também. Tá? Então você vai ver no final do vídeo como que isso vai ficar e quão poderoso isso é. Porque aí você aproveita esse vídeo aqui, tanto se você é um criador de conteúdo e quer saber para quem você quer falar, tanto se você é um prestador de serviço e quer mostrar para o seu cliente o que você vende, como que você faz, se você quer apresentar de uma forma mais rápida, de uma forma melhor. Então, mais para dar um norte isso daqui. Vamos ver o que ele colocou aqui. Beleza, ele colocou esse prompt aqui. Olha os detalhes do prompt que ele colocou aqui. É um prompt muito detalhista. Ele me deu aqui análise psicográfica e comportamental, dores e desejos profundos, avatares e personas. E ele colocou as informações da marca que eu coloquei aqui. Beleza, e agora eu vou abrir um novo chat. E vou colar aquele prompt que ele me deu no chat limpo. E agora, magicamente, a gente vai receber o nosso estudo de público detalhado. Você vai ver o quão detalhista ele vai ser aqui. E como que ele vai colocar uma riqueza de detalhes tão grande que vai ficar impossível do seu cliente ou de você não gostar disso daqui. E a gente não vai só colocar essas informações aqui em um Google Docs ou em uma página de Word ou qualquer coisa. A gente vai criar uma apresentação disso daqui. E essa apresentação vai ficar muito mais fluida, vai ficar muito melhor de ser vista. Ele está demorando um pouco, porque realmente são muitas informações aqui. Deve ter muita gente usando o ChatGPT agora. E agora, ele está me dando aqui agora o estudo de público-alvo. E tem outra dica que eu vou dar para você, que enquanto ele vai dando aqui o estudo de público-alvo, que vai ser um estudo bem grande, eu vou dar essa dica para você. Se você tem um ChatGPT pago, você pode usar os GPTs do próprio ChatGPT. O que são GPTs? São chats treinados para dar respostas específicas para você. Então, se você quer treinar um GPT para criar só anúncios, você consegue fazer isso. Se você quiser criar um GPT personalizado só para criar carrosséis, só para criar imagens, só para criar vídeos, só para criar prompts, só para criar qualquer coisa, para criar conteúdos, então você pode fazer isso. E tem GPTs que a própria comunidade, as próprias pessoas que usam o ChatGPT criaram para você fazer estudo de público-alvo. Aí você pode chegar muito mais rápido nessa mesma resposta aqui. Basta você ir em um GPT que já está pronto
e você usar ele, entendeu? É só vir aqui cadê aqui? Em GPTs, eu vou colocar aqui, público-alvo. Cadê público-alvo? Aqui, ó, especialista em público-alvo. A gente poderia usar esse GPT aqui, da Lúcia, que a gente teria uma resposta tão boa quanto. Mas bora lá. Aqui, beleza. Ele já está desenvolvendo aqui o estudo de público-alvo que a gente quer. Ele está dando avatares, olha que legal. Ele está dando avatares, então clientes fictícios. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, quando eu estava estudando a fórmula de lançamento pela segunda ou terceira vez, a Eurico Rocha falava assim, poxa, você tem que fazer um estudo de avatar, você tem que fazer um estudo de público-alvo. E a gente fazia no dedo esse estudo aqui. Então imagina, fazer tudo isso aqui no dedo. Demorava, às vezes, até alguns dias. Porque até a gente entender quais eram as dores dos nossos clientes. Até a gente ficar inferindo isso. Até a gente ficar escrevendo no dedo mesmo cada coisa, era bem chatinho, porque a gente realmente precisava escrever tudo no dedo. Demorava dias para fazer essa pesquisa, para fazer lançamentos. E hoje a gente tem aqui em 5 minutos com o chat GPT. Ele está dando até sugestões de gatilhos mentais. Ó. Nossa, muito bom isso daqui. Muito, muito bom. E a gente já vai combinar o chat GPT com o Gamma AI, que é uma inteligência artificial de criação de apresentações. E você vai ver o quão poderoso vai ficar esse estudo aqui. E tudo isso aqui nesse vídeo, quando eu faço para vocês, em 15 minutos, em, sei lá, 10 minutos. Algo que a gente demorava, às vezes, até semanas, para ser bem sincero. Ele está gerando aqui ainda, eu já vou selecionando aqui para copiar e a gente já vai revisar isso daqui. Caramba, tem bastante coisa aqui. Até a estratégia de conteúdo ele tá me dando. E assim, por mais que você não use tudo exatamente disso daqui, você vai ter um norte para seguir, você vai ter uma linha de comunicação para seguir. Porque a sua comunicação não fica direcionada, você sabe do que falar, você bate o olho aqui e tem uma ideia de conteúdo, você bate o olho e tem uma ideia de produto. E as coisas vão ficando mais claras e mais fáceis. Não, beleza, ele girou aqui, eu vou copiar tudo isso e vou colar aqui. Você percebe que ele deu um documento bem grande, ó, 6 páginas. E a gente vai ler. Então, ok, ele me deu uma análise bem boa, tá? Não vou ler tudo aqui com vocês, mas só passar pelos pontos rápidos aqui, ó. Deixa eu excluir isso daqui. Excluir, deixar só o que é importante. Ele fez uma análise psicográfica e comportamental. E aí, claro, né, se eu quisesse que ele fosse mais detalhista, que colocasse mais detalhes e destrinchasse mais, bastaria pedir. Ele fez um mapa de dores e desejos profundos, que é isso daqui sim é muito valioso. Todas as suas comunicações, as suas copies podem se basear nisso daqui. Fez um estudo de avatar, então com 1, 2, 3 avatares. Um estudo de nível de consciência, para esse público que a gente quis de cirurgias plásticas. Um estudo de objeções. Me trouxe também um tópico de gatilhos mentais para usar com esse público e como usar. Me trouxe uma linha de posicionamento e comunicação. Me trouxe estratégias de conteúdo. E me trouxe sugestões de copy para cada etapa da decisão das pessoas. Se elas estão no nível de consciência maior ou nível de consciência menor. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Já foi tudo assim, pelo amor de Deus, completíssimo assim. Claro, daria pra gente destrinchar muito mais. O ideal é que tivesse pelo menos o dobro de tamanho. Só que a gente já consegue trazer uma análise muito boa. Eu vou baixar esse documento aqui. Então, vem aqui e vou baixar em PDF. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar no Gamma AI, exatamente, para a gente ter uma, como é que eu posso dizer? Ter uma apresentação completa. E aí, como é que a gente faz? Basta acessar aqui gamma.app, você vai fazer o cadastro, o login, e você já vai cair nessa página aqui. Basta você clicar aqui em criar novo, e aí você vai escolher alguma opção. Nesse caso, a gente poderia ou colar o texto, ou poder gerar uma apresentação a partir de um prompt, ou a gente poderia importar algum arquivo e fazer com que esse arquivo fosse aprimorado. Que é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer um upload de um arquivo que eu acabei de baixar, esse PDF. Tá aqui. Fazendo upload do arquivo. E aí, ele vai demorar um pouquinho, mas, ó, ele já deu aqui. A gente vai escolher a opção que a gente quer. Se a gente quer que ele faça uma apresentação, ou uma página da web para a gente veicular, um documento, ou um post para social media, para mídias sociais. Eu quero que ele faça uma apresentação mesmo. Beleza. Ele está configurando tudo aqui. Em alguns minutos, ele vai dar uma apresentação completa. Aí eu vou continuar aqui. Deixa eu ver. Não estava esperando por essa parte. Não estava esperando por essa parte. Achei que ele já ia começar. Eu tenho 320 créditos. Eu quero... pode ser em 8 cartões mesmo.
E aí ele vai gastar 40 créditos meus aqui. E esses créditos aqui são gratuitos, tá? Eu não uso a versão paga do Gama AI, não. Eu uso a versão gratuita. Então você pode usar também isso aqui, tá? Totalmente acessível. Agora eu vou escolher um tema. Como é um tema de cirurgias plásticas, acho que vou escolher esse tema aqui mais azulzinho. Será? Talvez? Esse aqui? Acho que vou escolher esse aqui. Esse aqui tá mais fino, tá mais de acordo com o público-alvo. E aí eu quero que ele gere aqui. Pronto, beleza. Agora ele vai começar a gerar essa apresentação completa. Desse estudo aqui, ele vai gerar uma apresentação. Em pouco tempo. A gente está com esse vídeo aqui com uns 15 minutos mais ou menos. Então, ó, já começou. Olha que legal. Vamos ver o que, que ele está dando aqui pra gente. Olha só que legal. Olha só que legal. Estudo completo de público-alvo, cirurgia plástica. E eu poderia vir aqui editar, tipo, colocar o arroba da pessoa, sabe? Bem-vindos à nossa apresentação sobre perfil psicográfico e comportamental de pacientes interessados em procedimentos estéticos como rinoplastia, remodelação e lipoaspiração. Vamos explorar as motivações, dores e desejos que impulsionam a busca por transformações estéticas. Ao longo dessa apresentação, analisaremos os valores, crenças e aspirações deste público, além de conhecer perfis detalhados que representam nossos potenciais pacientes. Compreender essas nuances é fundamental para uma comunicação eficaz e humanizada. E os seus clientes, eles dão muito valor nisso daqui. Pode parecer que não, mas tem gente que fecha contratos de milhões de reais só com apresentações de PowerPoint. Só, entre muitas aspas, com apresentações de PowerPoint. E é algo que você pode fazer. Você não precisa mais ficar mexendo linha por linha, mexendo página por página do PowerPoint. Você tem um estudo completo, já modelado aqui. E você pode editar, você pode trocar essa imagem. Então você consegue fazer muitas edições aqui. Isso que deixa interessante, porque ele te dá já praticamente formatado. Ele economiza 80%, 90% aí do trabalho. E quando você apresenta um docs desse, uma apresentação dessas aqui, um PowerPoint, um slide, um framework, o seu cliente ele vai notar muito mais profissionalismo, ele vai notar muito mais competência de você, porque você vai estar apresentando de jeito diferente. Percebe que é muito diferente de eu apresentar dessa forma aqui do que eu apresentar dessa forma aqui. Aqui tá, tipo, chato, entendeu? Não tá atrativo. Tá só um documento, tá só mais um documento de hoje. Agora aqui não, aqui tá uma experiência, tá uma apresentação, aqui tá legal, você quer ver o que, que tem nas próximas páginas. E aí isso te deixa muito mais profissional. E a gente passando aqui, ó, olha só que legal. Ele deu aqui um homem, né, olhando pro espelho, mostrando os valores e crenças. Olha como é que ele formatou. Hábitos e motivações, dores e desejos profundos. Olha só que legal. Meu Deus. Ó, os perfis que ele fez lá, nível de consciência, olha só isso. Olha só isso. Meu Deus. Muito interessante. Gatilhos mentais que dá para usar. Olha, já com os ícones. Olha que legal. Olha só a estratégia de conteúdo e comunicação. Atrair, nutrir, converter. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito bom. Muito, muito bom. É claro, ele deixou um pouco mais simplista, mas dá pra gente colocar mais slides aqui. Dá pra gente fazer muito mais coisa. Basta você ou apresentar ou baixar isso daqui, tá vendo? Imagina se eu chego aqui numa reunião apresentando isso daqui. Olha só. Olha só. Isso aqui é muito poderoso. Meu Deus. E aí basta você fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse vídeo. Você usar o ChatGPT e combinar o ChatGPT com o Gama AI para produzir uma apresentação extremamente profissional. Extremamente profissional. E que você teve esse tutorial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Use isso daqui para ganhar mais dinheiro, para conseguir mais clientes e para fazer apresentações melhores. E vai combinando as inteligências artificiais. Porque quando você combina elas, você tem muito resultado não só para você, mas para os seus clientes também. Né? Você vai potencializar muito mais os resultados que você tem. Não esquece de conferir o primeiro link que tem aqui na descrição, que é a minha consultoria de conteúdos com inteligência artificial. Basta você copiar e colar a mesma metodologia que eu uso, e aí você vai ter muito sucesso também na produção de conteúdos. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.